Nós vamos falar mais sobre esse assunto, sobre política, direto de Brasília. Nós estamos já em contato com José Maria Trindade. José Maria, agora sim estamos em contato. José Maria, boa tarde. Salve, muito boa tarde, Denise. Olha, esse é o assunto da vez, viu? Pois é, Zé Maria, nós tivemos a aprovação pela Câmara com uma margem muito grande. Os governadores já estão reclamando. Há pouco eu estava falando com o secretário de Mato Grosso que ele até abaixou o ICMS porque havia condições fiscais, mas ele é contra essa forma como foi colocada e disse que pode ter aspectos, inclusive, inconstitucionais. É um grande dilema, né? O petróleo está subindo, nós temos o dólar em alta, e aí vem essa discussão da tributação, não é? Olha, Denise, você vem explicando muito bem aqui essa trajetória, a formação do preço dos combustíveis aqui no Brasil, né? Afinal, é uma cesta que inclui o valor do dólar, o valor do petróleo no mercado internacional. Eu tive a oportunidade de conversar sobre isso com o presidente Jair Bolsonaro, da última vez que estivemos no Palácio, e ele morre de inveja dos Estados Unidos, né? Lá o preço da gasolina sobe, todo mundo critica lá as distribuidoras, os postos e nada de governo. Esta é a tentativa do presidente Jair Bolsonaro de transferir para os refinadores, enfim, toda a cadeia do petróleo. Mas há uma diferença brutal. E não é porque a Petrobras é estatal, é porque o mercado aqui é concentrado, ou seja, monopolizado. Então não há nenhuma disputa. A Petrobras é uma máquina de consumir dinheiro. Os diretores da Petrobras têm à disposição cartões de crédito, a fundo perdido, aviões, salário superior a R$ 200 mil, todos os funcionários com planos esquisitos, aposentadorias especiais, 19 salários por ano. Então é uma máquina muito pesada de se levar. Isso aí se chama Petrobras. A Petrobras não é exatamente uma estatal, né? Ela, apesar de ter mais de 50% das ações nas mãos do governo federal, o que faz dela uma estatal, mas ela tem que trabalhar para produzir dividendos aos investidores, inclusive investidores internacionais que já entraram na justiça contra a gestão da Petrobras. E é isso que está acontecendo, é uma armadilha, quer dizer, a Petrobras é uma estatal no papel, mas não pode agir como tal na regulação do preço dos combustíveis. Denise, os combustíveis estão em alta no mundo inteiro. A Europa faz ali a sua proteção. E aqui a proteção última foi no governo Dilma, né? Que o governo subsidiou o preço do combustível, ou seja, todos os pagadores de impostos é que deram ali o dinheiro deles, os impostos suados, para fazer a diferença. E agora a conta vai para os estados, né? E a arrecadação é exatamente em cima da venda de combustíveis. Está aí a diferença. Mas, de qualquer maneira, não se faz milagres, nem mágicas e nem piruetas na economia, porque a conta chega. Na verdade, se com essa mudança do ICMS na Câmara, vai acabar subsidiando, né, o combustível mais barato para a população em geral. Há uma grande preocupação, especialmente no diesel, o quanto que isso encarece o frete, tem o problema dos caminhoneiros, tem os aplicativos de transporte, acaba sendo repassado para a tarifa de transportes, tem uma longa cadeia envolvendo aí os combustíveis, mas tem uma conjuntura internacional que não dá para a gente lutar muito contra. E haveria necessidade, na verdade, primeiro tem essa questão da privatização da Petrobras, que pode ser levada adiante. Inclusive, era uma das listadas pelo ministro Paulo Guedes, não é? Desde o início, ele queria mexer com as joias da coroa, não é? Ela foi parcialmente transferida para o setor privado, é uma empresa de capital aberto, inclusive, por isso que a margem de manobra do governo diminui muito, pela repercussão que qualquer mexida tem no mercado, não é? Então, esse é um ponto que talvez ele tivesse aí a adesão da equipe econômica, embora seja difícil quando se pensa em Congresso, não é? Mas é essa conjuntura que está colocada, né, Zé Maria? Exatamente, você foi bem precisa. Eu toquei no ponto, mas não fui tão objetivo assim. É um subsídio, sim. Só que agora os estados vão subsidiar um pouquinho, né? Não vai mudar muito o preço, mas os estados vão subsidiar. Olha, Denise, o governo está atento à imagem do Brasil no exterior. Por isso mesmo, o ministro Paulo Guedes foi para o exterior, está nos Estados Unidos e conversa com investidores e tenta mostrar que existe por aqui
regras, que é o que os empresários querem. Dados aqui me indicam que inicialmente houve grande investimentos para o Brasil e que estão fugindo, estão indo para outros países, os investimentos externos, ou seja, o Brasil está fornecendo uma cara que não queria, que é de país inseguro. Outro ministro é o Tarcísio, que está no exterior exatamente na tentativa de levantar ali a possibilidade, né, de futuras privatizações e concessões, megas concessões do Brasil. Então, é muito acertada a ideia do governo de se vender, né, no exterior. Só para a gente lembrar que o Arthur Lira também andou falando em privatização da Petrobras, mas a gente sabe que é um desafio imenso, né? Quando se fala nessas grandes empresas, tem Eletrobras, tem Correios, e tem essa necessidade de você ter uma credibilidade em alta do país do exterior. A gente vê vários fatores de risco, você pegando aí o balanço, por exemplo, do fluxo cambial, inclusive exportadores não estão trazendo os recursos aqui para o Brasil como deveria. A gente viu que eles tiveram uma lucratividade maior com o dólar mais alto, mas isso não teve reflexos em termos de fluxo que ajudaria a derrubar o dólar, como costuma acontecer. Nós temos alta dos juros e mesmo assim o dinheiro não entra com maior intensidade exatamente por esse risco. Então tem um risco para os investimentos de longo prazo, que seriam esses na área de infraestrutura, e tem o risco de curto prazo, até aquele dinheiro rápido de mercado, né? Olha, eu fiquei sabendo aqui que 60 bilhões de dólares que viriam para o Brasil não vêm mais, vão para outros países aí diante desta confusão política criada pelos partidos de oposição. Denise, nós já acompanhamos aqui, né, vários processos de privatização, privatização do setor elétrico, de telecomunicações, e se houver a privatização da Petrobras como está hoje, será uma tragédia. Não porque eu defenda a estatal, mas é porque é um monopólio transferido para a iniciativa privada. Aí a situação se agrava ainda mais, né? Então, o primeiro passo será quebrar o monopólio da Petrobras, permitir a chegada aqui de novas refinarias, né? As distribuidoras já estão se multiplicando, já estão com concorrência, né? E a partir daí, se houver mesmo uma concorrência com várias refinarias, várias empresas extraindo petróleo, nós temos pré-sal, aí pode ser que a situação melhore. Olha, Denise, durante um congresso eu perguntei para o presidente da ANEEL sobre a expectativa aí que eles têm de suprir a necessidade de energia elétrica para veículos, e a resposta da ANEEL e até da ANP é a mesma ali, de que nós temos aí mais 10 anos de petróleo, assim, nesse nível, né? Depois começa a cair muito o consumo em automóveis. Exatamente. No mundo todo tem uma revisão em relação à prioridade que é dada a esse tipo de combustível. Aqui no Brasil a gente tem essa grande preocupação, mas na verdade no mundo se busca combustível que contribua mais para a questão ambiental, o compromisso da Europa, por exemplo, com a redução efetiva do consumo e aqui no Brasil também, né? Então é uma fase que a gente está enfrentando agora, mas é preciso buscar outras alternativas. Agora, Zé Maria, para nós fecharmos, eu queria só chamar a atenção desse discurso mais liberal assumido pelo presidente Bolsonaro, né? Tanto em relação à privatização como à não interferência na estatal. É muito importante. Ele disse em entrevista aqui na Jovem Pan, dizendo o seguinte: eu era estatizante, e era. Mas hoje, vendo o cenário, eu não tenho outra opinião a não ser privatizar e tornar o Estado mais leve. Mas ele resistia em alguns pontos, né, de resistências dele na Petrobras, que hoje ele já torce pela privatização, e também os bancos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que ele é contra a privatização. Mas ele já abriu mesmo para a possibilidade de... E olha, o exemplo da Argentina, né, esta proposta esquisita de tabelamento, que nós já vimos aqui e sabemos o final desse livro e desse filme, então isso aí tem que ser evitado. E o presidente resiste, porque não é fácil. Ele é presidente da República, né, quer ser popular, é candidato à reeleição, e vendo os preços nessas alturas dá uma tentação danada, uma coceira para tentar ali congelar, subsidiar, mas ele tem resistido e paga ali o preço de uma certa impopularidade, mas não há outro caminho a seguir, né?
E a gente sabe que dá muito errado, né? Basta lembrar da época de Dilma Rousseff. Mas é isso, Zé Maria, muito obrigada, uma boa tarde.